Fala galera, tô aqui com o Flávio. Flávio é ex-executivo, eu ainda considero ele como executivo, de grandes empresas, já foi da Ericsson, Philips e recentemente da Thermo Fisher, Latam. Espero que eu continue. Isso aí. Tem um filho para criar. E o Flávio tá aqui para passar para vocês alguns insights de todo... Pô, ele começou como estagiário, fez técnico e hoje, pô, virou investidor. Então, assim, um passado e um presente muito irado e um futuro que também a gente tá esperando umas coisas boas aí. E é isso, assim, Flávio, cara, antes de tudo mesmo, tipo, se apresenta, fala um pouco da tua história, que é irado, nos bastidores eu pude saber mais, mas conta mais um pouco pra gente. Legal, obrigadão, Diegão, pelo prazer em conhecer você, cara. É meu. Bom, eu comecei minha carreira como estagiário, né, eu fiz colégio técnico aqui na Escola Técnica Federal de São Paulo, e aí do estágio, eu primeiro fui para a Telesp, que na época era telefonia ainda pública, né? E foi bem naquele momento que começaram as privatizações de telecom. E aí vieram as redes celulares. E aí eu entrei na Ericsson, também como estagiário. Ali eu tinha uns 17 anos, 18. E aí depois do primeiro ano já fui efetivado. A empresa começou a crescer muito, essa implementação de redes celulares. Acabei indo para São José dos Campos, a empresa me transferiu para São José dos Campos. Aí eu já tinha concluído o colégio técnico. Tinha começado a estudar na Unip, aqui em São Paulo, engenharia. Acabei me mudando para São José dos Campos, tinha aí 19 anos, fui morar sozinho. Na época a Ericsson ofereceu um bom pacote de transferência assim, pra gente. E aí fui para São José, transferi a faculdade para lá, fui fazer faculdade de engenharia industrial na Escola de Engenharia Industrial de São José dos Campos. Não é muito conhecida, mas lá pra gente na região tem uma certa tradição, assim, porque também era um colégio técnico, né? E aí eu comecei a minha carreira, né, na Ericsson. Depois vou contando, você... Manda brasa, mas tem um ponto que eu queria abordar, que é tipo, você não veio de uma família rica, Boa, né? Veio de Minas, o teu pai era caminhoneiro, tua mãe professora, isso é muito irado. E um ponto que é legal de falar é que você foi exportado, né, lá pra fora, que tipo... 19 anos já virou, tipo, foi efetivado, né? Né, na época eu ainda era analista, assim, né, fazia planejamento de produção. Né, então é bem o comecinho de carreira mesmo, né? Eu sou o típico cara que a galera brinca, né? Nos Estados Unidos fala do self-made, né? Então, assim, eu realmente escalei as escadinhas, né? Ralando desde o começo. Mas você tem um ponto importante aí, que eu tenho um Instagram também que eu comecei a contar um pouquinho a minha jornada, né? O ano passado eu comecei nesse processo de reflexão, né, aos 40 anos, né? Hoje eu estou com 41 anos, do que eu queria para mim, né? Já pensando no próximo passo, né? E aí eu fui lá para o Singularity e comecei a estudar um pouco mais, né, as tecnologias exponenciais, o que está acontecendo, o que vai acontecer, para ver onde é que eu queria me meter mais, né? E aí eu voltei alucinado, assim, e com essa coisa de mídia social, né? Eu estava por fora disso e eu queria entender, né? Muita gente ganhando dinheiro em cima de plataforma digital, de negócios digitais. E eu falei, cara, eu tenho que entrar nesse mundo, né? Então eu montei um Instagram para contar também um pouquinho dessa trajetória, né? Porque, que nem você é um cara que está fazendo a sua história sozinho, né? Lógico que agora já tem muita gente que ajuda, porque todo mundo viu o talento que você tem em você. Mas para começar é difícil, né? Você não tinha sua mãe e seu pai, assim como eu, para conectar a gente. Então, eu fui ralando, dei sorte de entrar na Ericsson. Meu pai é caminhoneiro, como você falou, mas ele veio para São Paulo, foi um cara desbravador, estudou até a 4ª série, tinha 11 irmãos, né? Eu sou da cidade de Itaúna, no interior de Minas, né? Eu brinco que se você pegar o globo e olhar assim, o centro do mundo é Itaúna. Pode olhar lá. Pega o centro do globo... E aí, mais meu pai, né, sempre trouxe esse espírito, né? Porque para ele, sair de Itaúna, sem educação, começar a dirigir um caminhão na década de 60, ele conta, levava 3 dias para você sair de Itaúna e chegar em São Paulo. Aí quando eu fui morar na Suécia, a minha mãe falava, nossa, mas é longe. Aí meu pai falava assim, que isso? Aí, ó, tem o Skype. Dá pra você ver ele aí no telefone, né? Então, pra ele não tinha dificuldade. Dificuldade ele falava pra mim. Dificuldade era na minha época, que não tinha nem como ligar pra minha mãe, pra minha família, né? Então tinha, né? Não tinha nada. Você não sabe como é que era isso, pô. Telefonar, meu pai me conta, ele ia no bar, né, da esquina da casa dele, pedia uma ligação. Aí a Embratel ligava pro bar e falava, consegui a ligação.
Aí para chamar meu pai lá, o cara do bar, o cara do pai para chamar meu pai lá onde ele morava, para ele sair correndo e pegar a ligação. Então ele perdia a ligação, então ele não conseguia ter ligação, certo? Porque você não sabia que horas que eles iam te conectar. Sim. Então é essa época, cara. Vocês, a molecada de hoje, não sabem o que é isso. Eu sou da era que não tinha computador em casa, né? Sim. Eu sou da época de telefonar, minhas primeiras paqueras lá era ligar pelo telefone fixo. Aí você ligava, atendia o pai da menina, ou foi engano. Caraca, ainda bem que eu não peguei essa época. E Flávio, eu queria puxar muito uma linha de... Você falou que fez a escadinha, né? Pra chegar onde você chegou. E os universitários têm muita dúvida em como é essa escadinha, assim, como é que foi pra você e quais foram os seus maiores desafios nessa época de universitário e que você foi galgando esses pilares? Então, cara, eu quando decidi fazer colégio técnico, eu fiz essa decisão porque me dava a possibilidade de começar a trabalhar mais cedo, né? Sim. Já tendo um trabalho um pouco mais qualificado, né? Então, e aí eu já logo, né, no segundo ano eu já comecei a olhar estágio, no terceiro eu já consegui estágio, a maioria começava a fazer no quarto ano, no terceiro eu consegui o estágio na Telesp. E minha preocupação, cara, era assim, eu tinha que fazer grana. A minha preocupação não era carreira, para falar a verdade. Eu acho assim, que a gente precisa, talvez, segmentar um pouco, né, os universitários, talvez você tenha um pouco dessa experiência. A grande maioria, né, de quem é universitário tá pensando como viver, né? Como ter grana. E você tem um nicho da sociedade que o cara tá fazendo a faculdade e ele já tá ali, né? A família já dá uma estrutura, ele não tem tanta preocupação. Ele pode começar a explorar mais, né? Então eu diria assim, se o jovem hoje, né? Eu vejo assim na minha época, a gente primeiro tinha muito pouco acesso à informação. O caminho era muito óbvio, era assim, você tinha 2, 3 opções. Sim. Então era mais fácil. Para vocês hoje, para a galera de hoje, é muito mais difícil, porque vocês têm muita informação. Sim. Entendeu? A molecada hoje olha um cara como você, que decidiu parar a faculdade e está empreendendo. É um caminho real hoje. Você tem muita informação, é fácil de conectar. Do jeito que a gente conectou, né? Você mandou uma mensagem para mim lá no Instagram, eu reconheci você, porque eu fui no evento do LinkedIn, te mandei uma mensagem, né? Porque fiquei interessado também em você. Conectamos, cara. Na minha época, como é que eu ia conectar com um diretor de empresa? Entendeu? Era telefone, cara. Não tinha, mal tinha e-mail. Exato. Então, a escadinha foi essa, entrar e ralar, cara, né? Então, quando eu entrei, no caso na Ericsson, que era uma grande empresa multinacional, eu enxerguei ali um potencial grande de começar a ralar. E, cara, era assim, que nem eu brinco, comer grama. Era assim, né? O gerente da nossa área falava, tem que fazer tal coisa. Eu falava, eu faço, sabe? E aquilo você vai primeiro aprendendo, né? Legal. Você se expõe, você vai ganhando a confiança das pessoas ali em volta. E aí eu fui entendendo como é que era essa escadinha, né? Então, estagiário, analista, depois coordenador, depois pleitear uma gerência e etc. Só que no meio do caminho, cara, veio a crise de telecom, né? Então, eu te contei a história que eu fui para São José dos Campos, só que em 2002, final de 2002, 2003, depois daquele boom que já estava todas as redes celular implementadas, né? A galera já tem no celular, veio a crise, né? de telecom, da internet. Sim. E a AT&T nos Estados Unidos faliu. E teve uma reestruturação no setor. E aí começou a mandar a gente embora na fábrica e aquela minha escadinha foi interrompida. Sim. E eu falei, mas o que eu faço agora? Né? E como eu tinha tido a oportunidade de ir para a Suécia, né, em projetos, trazer a linha de produção, eu falei, cara, eu quero trabalhar na Suécia. Eu vou para a Suécia, o Brasil está em crise. Eu mandava currículo aqui, né? O que todo mundo passa. Você me contou a sua história de tentar um estágio, só não. Eu tinha acabado de me formar em 2004. Falando, agora eu sou engenheiro, falo inglês, tenho já 5 anos de experiência, morei na Suécia 6 meses num projeto, eu vou ser contratado por qualquer um agora. Mandava currículo e só não, né? Porque o Brasil estava em crise. Sim, E aí eu comecei a procurar vaga na Suécia. E aí encontrei uma vaga na Suécia com um cara que me conhecia, que era o gerente, me apliquei e falei, Hans, quero trabalhar aí, cara. E é uma vaga que, olha, eu fiz isso aqui em São José. E ele gostava de mim, viu que eu tinha feito um bom trabalho. Ali na época eu já era assim um cara sênior de compras, né? Então fui subindo
e já era responsável por compras da fábrica de mais ou menos 50 milhões de reais, né? Gestionava bastante fornecedores, era uma linha estratégica da fábrica, então eu lidava com os presidentes dos fornecedores, com os diretores comerciais, então já tinha ali via um pouco como é que funcionava esse mundo um pouco mais executivo. E aí consegui essa vaga para ir para a Suécia. Aí eu fui para a Suécia e aí o meu chefe, cheguei na Suécia com 3 meses lá, ele falou assim, agora você vai para a Índia. Que a Ericsson estava construindo uma fábrica na Índia e a suecada não conseguia adaptar muito bem ali com a cultura indiana, né? Uhum. Eles iam, voltavam, não avançava o projeto. O cara falava assim, pô, não quero ir para lá porque fiquei com dor de estômago, não gosto da comida, sabe? O europeu assim, né? Uhum. E eu, porra, com sangue nos olhos, é bucha, eu quero ir, porque é outra coisa que eu brinco. Você quer crescer, né? Você quer entrar na empresa e assim, você não pode entrar na empresa e falar assim, eu vou ser estagiário, né? Sim. Você fala assim, cara, eu vou ser um resolvedor de problema. Eu vou criar oportunidade para mim, né? Você vai ser um empreendedor dentro da empresa. Agora também você pode entrar com a cabeça seguinte, eu vou ser o cara que vou aprender no estágio. Eu vou me expor ao máximo possível no estágio. Eu estou fazendo estágio na área de finanças, eu vou lá sentar com o diretor de vendas e saber como é que vende nessa empresa. Quem são os clientes? Posso visitar cliente? Você vai explorar. Porque mesmo que no final você não fique, você aprendeu muito, né? Então, eu acho que o estagiário hoje, voltando a ser estagiário, eu tentaria explorar o máximo possível, aprender o máximo possível. Porque se depois, né, chega no final do estágio, a empresa, né, não está numa situação boa, não te efetiva, você ampliou seu leque. Você pode, né, olha, eu era estagiário de finanças, mas eu fiz um projeto em vendas, eu conheço os clientes aqui, eu sei a dor do cliente. Né? Então tudo isso é coisa que você pode explorar. Então para mim essa é a escadinha. A escadinha é você criar os seus próximos degraus. Legal. Né? Porque ninguém cria isso para você, né? Você tem na vida. Alta responsabilidade na veia. E tu falou, nos bastidores ali a gente falou, você citou o Murilo Gun, e o Murilo Gun fala muito disso, de você ser um solucionador de problemas. Quanto mais problemas você resolver, melhor você vai ser. Exatamente. Eu conheci o Murilo Gun, né? Ele foi fazer acho que a comissão de vendas do ano passado, 2019. Ele foi nosso cerimonialista e fez uma apresentação sobre criatividade. Legal, né? Então eu conheci ele, acabei fazendo um curso de criatividade dele. Eu acompanho ele, é um cara fantástico, né? E ele fez Singularity também, né? Ele é um cara que deu uma guinada na carreira dele depois que ele foi pro Singularity, né? Sim, ele aprendeu, abriu a cabeça e veio cheio de ideia. E Flávio, a gente estava falando aqui nos bastidores que a galera tem um certo medo, assim, uma barreira mental de chegar até o diretor, né? E você falou que participava ativamente do onboard da galera. E qual é a tua visão quanto a isso? Assim, diretor tem contato com o estagiário ou não tem? O estagiário pode olhar para o diretor ou não pode? Como é que você enxerga isso? É muito boa pergunta, a gente estava falando sobre isso, né? Eu contei um caso para você, né? Que quando eu era... Ali eu já não era mais estagiário, mas eu tinha acabado de ser efetivado e como eu falava inglês e na época meu gerente, né, não falava, e aí ele mandava eu nas reuniões, né? E vinha o diretor que era o chefe dele. Sim. E eu ia, vambora, e eu vi aquilo como uma grande oportunidade do diretor, na época, o seu Janir, me ver. Né? Imaginei ele como diretor, ficava lá em São José dos Campos na fábrica, nessa época eu estava no escritório em São Paulo, ele vinha de vez em quando para São Paulo, eu nunca tinha acesso a ele, pô, né? E aí você pensar como se expor. Então eu acho que o ponto é esse, eu acho que realmente o diretor, ele está ocupado com 1 milhão de coisas, e normalmente, que nem na Thermo Fisher eu tinha 120 pessoas no meu time, então imagina que você tem 120 pessoas, você tinha um nível de gerência e depois você tinha o restante do pessoal. Sim. É muito assunto, é muito tema, é agenda ocupada. Então, realmente, a gente não fica pensando toda hora, peraí, deixa eu ver e falar com o estagiário aqui para ter uma ideia, né? Sim. De vez em quando a gente tem, que nem eu falei para você, o ano passado, por exemplo, a gente fez 2 horas ali com a turma que entrou, né? 25 estagiários ali na Thermo Fisher, eu fiquei 2 horas com eles, contando a minha vida, né? Eles fazendo pergunta. E eu percebia poucos que aproveitam esse momento, né? Então, acho que nessas horas é que você que está ali no começo da carreira, você tem que levantar a mão, fazer uma pergunta, fazer uma sugestão. Sim. Olha, eu estou aqui há um determinado tempo, aconteceu esse caso aqui comigo, o cliente ligou, depois ele não foi atendido, eu vi que tem um problema de processo. São insights que na hora
A gente que tem experiência de lidar com gente, a gente identifica quem são os caras diferenciados. Sim, sim. Né? Então, aí depois você me encontra no corredor e fala, pô, Flávio, lembra aquilo que você falou? Ó, eu fiz isso, ó, tem uma ideia, ó, tem um projeto que eu estou participando. Conta, né? Porque é aí que você começa a se conectar, né? Você sai daquela área e de repente eu não sou um diretor da sua área, mas eu tenho uma ideia com o insight que você me passa, eu vou falar com o seu diretor, legal. A gente cria um projeto, coloca o estagiário para participar da equipe do projeto. Então, eu acho que esse é o ponto principal que eu, na época que era estagiário, fazia muito. Né? Legal. Se expor mais, né? Perguntar. Exatamente. Não ter medo, pô. É que nem a gente falou, é estágio. O estágio é para testar água, sim. Certo? Não é para achar que você é irrelevante, né? E na minha época era muito engraçado porque, né, eu não sei se ainda é hoje, mas a gente entrava como estagiário na empresa, tinha o trote, né, a galera mais sênior na empresa te fazia um trote, te colocava apelido, sério? Então, e você tinha que passar por tudo isso para ficar mais cascudo, né? Então, um dos pontos que eu sempre abordo pra galera, e teve um vídeo que eu fiz sobre isso, para eles usarem um pouco o gestor, o coordenador, o diretor como mentores. Para de fato, e não necessariamente falar assim, pô, quer ser meu mentor, mas não, tipo assim, sempre que tá interagindo com ele, trazendo dúvidas, exatamente. Pô, eu falo que o meu investidor, os meus investidores são livros, só que são livros ao vivo, porque eles sempre estão consumindo muita coisa, então continuo aprendendo um monte de coisa com eles, fico adiantado de um monte de gente e evito vários erros. Exatamente. E esse é um bizu máximo. Exato. Um ponto que eu me amarro, assim, eu paro o meu tempo para ficar olhando quais são os hábitos de pessoas referentes para mim, né? Então eu tô lendo até Ad Eterno, aquele livro Ferramentas Digitais, do Tim Ferriss, que são vários blocos de conteúdo de pessoas eu já escutei o podcast desse no Resumo Cast, já fica aí, a gente bota o link. Como são seus hábitos? Como é que eram seus hábitos e como é que eles foram evoluindo durante a etapa da vida? De novo, né? Lá no meu Instagram eu comecei a falar muito do dia a dia e aí as pessoas começaram a perguntar um pouco dessa coisa, como que você balanceia a sua vida? Aquela correria, E aí eu fiz um modelinho assim engraçado que até mais 3 referências de livro aí que um domingo eu falei, cara, deixa eu tentar estruturar como é que eu levo a minha vida até de maneira inconsciente. Sim. E eu lembrei de 3 livros que me marcaram muito. Um é Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficientes ou Eficazes, né? É um livro famoso, que acho que virou até o 8º hábito já. O livro do Abílio Diniz, que é o último dele, que vai me fugir o nome aqui agora. Tu pega e a gente bota depois aqui. Depois a gente manda, onde ele conta de 7 pilares da vida dele. E é um cara que eu respeito muito, admiro. E o 3º livro é The True North, que o meu mentor na época do meu MBA na Suécia, que o nome dele era Klaas Dalbeck, ele era um dos caras mais influentes do mundo financeiro, ele era chairman do board da Goldman Sachs, da Scania, um cara fantástico. Ele me deu o livro assinado pelo autor, chama The True North, eu não lembro o nome do autor também, que fala muito sobre como você define a sua autenticidade no seu jeito de liderar a sua vida e também liderar nas empresas. Que o principal, assim, todo mundo fala, como é que é o grande líder? Quais as características de um grande líder? Está comprovado, já fizeram diversas pesquisas, não tem uma personalidade específica de um grande líder. Todos os líderes são autênticos. Então é você buscar em você seu True North. Esse é o segredo do grande líder. E aí eu criei um modelinho que eu falo lá, né? No centro tá o coração, tá o corpo e tá a mente. E aí tem 2 camadas em volta que te leva para carreira, relacionamento e saúde. Boa. Tá? Então esses pilares é como eu tento balancear a minha vida. Agora, em termos de hábito, como é que isso se concretizou na prática hoje? Né? Hoje eu estou com 41 anos de idade. E eu tive picos da minha vida em que eu foquei pouco no corpo. Então, né, eu engordei, né, parei de fazer esporte, sempre fui um cara que na juventude gostei muito de fazer esporte. Então você desbalanceia um pouco ali. Sim. Tem muito momento que você foca muito na mente, né? Eu estava no meu MBA, foi o ano mais intenso da minha vida, estudando, aprendendo, acumulando informação, né? Então ali acelerando a mente, o conhecimento, Sim. né? E tem momentos que você foca muito na parte mais do coração, do relacionamento, Sim. né? Então eu fui casado por muitos anos, tenho muito bom relacionamento com a minha ex-mulher, nós nos separamos em 2017 e a gente tem um filho.
Então eu te contei, né, que eu tenho guarda compartilhada com meu filho, com ela, e ele fica comigo uma semana com ela. Então tem semana que eu adapto toda a minha vida para poder estar aqui em São Paulo, né? Eu era responsável por América Latina. Então era uma semana aqui, aí uma semana no Chile, outra semana aqui, outra no México, e a semana aqui eu tinha que estar com ele. Então, e eu tenho meus pais também que já têm aí na faixa dos 80 anos de idade, eu me alimento muito com eles, né? Então eu tiro muita energia com eles hoje. Carro lá, exatamente. Então assim, para quem tem essa, né, quer acompanhar um pouco mais, né, a vida, o dia a dia assim, agora eu estou num momento assim de transição que também é muito legal porque eu estou me envolvendo, conhecendo muita gente nova assim que nem você. Sim. Eu conto, né, no meu Instagram esse dia a dia, né? Tem muito conteúdo lá, né, das minhas viagens, né? Como é que é conciliar. Mas assim, basicamente, eu faço esporte, 3 vezes por semana eu faço musculação, faço aula de core, né? Então eu cuido dessa parte. A minha alimentação ela é bem legal, eu aprendi muito no livro do Abílio, procurei especialistas para poder ter uma alimentação, porque a gente vai ficando mais velho e a gente continua com os mesmos hábitos de alimentação de quando a gente era mais novo. Uhum. Mas quando você é mais velho, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, comer menos carboidrato, porque muda o seu metabolismo, então você precisa de cuidar disso, né? Então você tem que ter consciência disso, eu estudo muito isso. Legal. Então a minha alimentação é bem diferenciada, a maneira como eu me alimento, conto um pouco sobre isso. E assim, eu sempre também, né, eu nunca fui um cara extremamente estressado com o trabalho, eu sempre tirei muita energia do meu trabalho. Sim. Mas eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho. Mas quando eu saio do trabalho e volto para a minha vida normal, né, eu costumo brincar que eu volto a ser o Flávio de Itaúna. Né? Eu sou aquele cara simples de Itaúna, de família simples. Todo ano a minha família em Minas, a gente se reúne, a gente tem a reunião anual da família, a gente reúne lá 70 primos, né, tios. Uhum. Então eu gosto de voltar para a minha raiz, para a minha origem. Eu sou um cara que gosta muito de ler. Legal. Também conto um pouco isso, eu dou dicas de livro lá, de todos os livros que eu costumo ler. Então você falou desse livro, né? Eu sempre estou ligado a quais livros que são interessantes de ler. Enfim, cara, eu tenho o lado financeiro, né? Galera mais nova, você me contou ali que você começou a ganhar um dinheiro e você juntou. Uhum. E depois o que você juntou, você reaplicou no seu negócio, né? Cara, eu não dou valor em ter roupa de marca, essas coisas, sabe? E se você ler esses livros dos hábitos dos caras que são milionários, o segredo de ser milionário é você querer ser milionário e não gastar como milionário. Quem guarda tem. Tem uma grande diferença aí, né? E os grandes milionários não gastam dinheiro com coisas que não são importantes, né? Então, assim, esse é um hábito que eu tenho, né? Sempre mantive hábitos, assim, não de milionário, né? Sim. Porque você da vida executiva, você nada mais é do que um empregado bem pago, né? Sim. Mais bem pago do que a média. Mas você é um empregado, né? Se a companhia decide, você é um diretor de uma divisão da Philips. De repente a Philips, que nem aconteceu comigo, a Philips decidiu fazer o spin-off de toda a unidade do Lighting. Sim. Né? Eu saí um pouquinho antes, porque fui para a Thermo Fisher, mas se eu tivesse lá desligado do mundo, né, como acontece com muitos executivos, o cara ele não estuda mais, ele não lê mais, ele não vai fazer curso, ele fica na zona de conforto, ele fica ultrapassado, o cara ganha aí 50, 60 mil por mês e é mandado embora. E o cara tem casa na praia, tem helicóptero, ele tem gasto de 50 mil. O cara que ganha 60 mil e gasta 60 mil, ele é pobre. No dia seguinte que ele está demitido, ele tem um custo de vida alto e não juntou nada. Então, ao passo que aquele cara que ganha 5 mil, guarda 1.000 por mês, em 10 anos ele tem dinheiro. Sim. Então, muita gente tem a falsa ideia do que é ser rico. Sim. Né? Então, isso é uma coisa importante em termos de hábito de vida, de você ter essa consciência. Né? Isso é um fio, se a gente puxar aqui, a gente vai até amanhã. Mas é verdade. Falei demais. Porque... Não sou consultor financeiro. Porque é como se fosse assim, tipo assim, tu vai ganhar 5 mil, mas vai trabalhar 40 horas, ou tu vai ganhar 3 mil e vai trabalhar 10 horas. O que tu prefere? Quem é mais rico? Quanto você ganha mais por hora? Porque tu pega a hora homem, tu vai nos 3 mil e tu vai tocar e depois você vai fazer outras coisas. Toca outros projetos. Exatamente. A multidisciplinaridade vai ficar muito em alto, assim, né? Muitos projetos. Eu acho que esse é um dos futuros, né? Até por isso, porque eu tô saindo da minha própria zona de conforto, né? E decidi, né? Dar um tempo desse mundo corporativo para poder ter tempo
Olha que legal, né? Para poder ter tempo de conhecer caras que nem você, de conectar, de repente ter ideias, né? Porque quando você está no seu dia a dia ali, você está ocupado, cara. Sim, né? sim. Então, o mais valioso é ter tempo. E quando você é jovem, né? Quando você está na fase de estágio, é muito legal, porque você ainda não tem família, você não tem responsabilidade. A maioria da gente, a gente tem um apoio ali dos pais, mesmo que não seja financeiro, mas você tem... Nunca vai faltar um prato de comida, né? Se você tem o pai e a mãe. Sim. Então, assim, ter esse tempo para explorar e para realmente entender o que você tem paixão de fazer, ali é onde você vai ganhar dinheiro, porque hoje em dia, né, tem muita competição, todo mundo tem informação, isso também foi uma coisa falada na Singularity. Hoje em dia tem tanta competição, você vai ter que gastar tantas horas naquilo que você quer ser bom, né? Vamos pegar um cara que estuda... Malcolm Gladwell fala disso, né? O cara que estuda piano. Horas. Quantas horas ele vai ter que ficar tocando piano para ele ser o melhor pianista do mundo? Sim. Se o cara não tiver paixão naquilo, cara, ele não aguenta, ele vai desistir. Então, se você estiver fazendo algo que você não tem paixão, alguém que está fazendo aquilo que você faz e que é muito apaixonado naquilo, vai te deixar para trás, cara. Com certeza. Então, isso é que é o legal, né? De você realmente gastar tempo com isso. Se você pudesse emprestar uma única virtude sua para essa pessoa que está vendo aqui, qual seria? Uma única virtude. Cara, eu acho que... Eu não sei se é uma só, ou é uma característica, assim, né? Mas eu sempre que quis fazer alguma coisa, eu quis dar o máximo de mim. Eu acho que isso vem lá da origem, de estar acostumado, assim, de no começo da minha carreira, não me preocupar muito, assim, o que eu ia fazer. Eu só queria fazer alguma coisa, entendeu? Eu queria oportunidades, né? Porque eu tinha que encontrar um degrau e começar a subir de algum lugar. Para mim não era muito importante aonde, né? Então, assim, quando eu comecei a procurar estágio, né, não tinha muito esse privilégio de poder pensar assim, eu quero trabalhar na Unilever, eu quero trabalhar num banco. Não, eu trabalhei onde me deram estágio, eu trabalho. Sim. E eu sabia, eu tinha uma confiança, e até hoje eu tenho confiança assim de que se eu pegar um desafio, vou te dar um exemplo, eu saí da Philips, que eu era diretor da parte de light, né, iluminação profissional, e veio a Thermo Fisher me oferecer um desafio, América Latina, para um mercado totalmente diferente, que era um mercado de instrumentação analítica, análises químicas, sabe? E eu não sabia nada desse mercado, mas eu tinha plena confiança de que eu ia me dedicar ao máximo nas primeiras semanas a aprender aquilo, melhor do que todo mundo, entendeu? Então a dedicação, a paixão, a não ter medo, a garra, isso é o que me trouxe, porque eu nunca fui o cara mais inteligente da turma, eu nunca fui o cara mais, sei lá, né, das ideias brilhantes, eu não sou essa pessoa, eu sou esse cara que sei identificar, né, sei aprender aquilo, entender o problema, fazer um plano e executar, né? Então também a força de execução. Boa. Então vem muito com essa força de trabalho, essa garra de trabalhar. Determinação, né? Determinação, não sei qual a palavra usar, mas entendi. Eu acho que essa tem sido a minha principal virtude. Legal. E até pensando nisso, que tipo, determinação é um ponto fortíssimo, né? Você falou que você não tinha um propósito muito claro. Mas pelo que você me passa, você já tinha os seus valores muito claros. Verdade. E aí é um ponto que tipo, a galera ainda fica meio perdida. Porra, eu tenho que ter propósito, eu tenho que não ter, mas tipo, não necessariamente. Eu tenho uma opinião interessante, porque essa coisa do propósito, ela tá muito em voga, né? Então assim... É hype. Você só vai trabalhar por um propósito, né? Mas a realidade da vida é que tem coisa que cara, não tem muito propósito, né? Vamos dizer assim, não sei, tem trabalho que não tem um propósito. Eu vou te dar eu estava num pitch de startups, tá? E aí eu vi uma startup, não vou citar, mas assim, eu vi uma startup que está entrando no mercado de dating, né? O cara quer criar um aplicativo ali, está criando um aplicativo, recebeu aporte. E aí você fala assim, o cara que trabalha nessa empresa, qual que é o propósito dele, né? Porque será que esse negócio de você conhecer as pessoas assim via os aplicativos está resolvendo um grande problema do mundo? Né? Ou a galera tá só se pegando, entendeu? Ainda mais também da Singularity, que é cheio de shot. Aí depois no seguinte tinha uma startup com uma ideia de uma solução ambiental, cara. Legal. Aí você ali como investidor, né?
você vê duas startups, tá? E não só como investidor, mas como funcionário, se você está se aplicando para ir trabalhar na startup. Então significa que se você for ter propósito e pensar em propósito, todo mundo vai trabalhar na ambiental e ninguém vai ajudar o cara. Mas o cara tem uma equipe trabalhando ali. Claro. Então o propósito do cara pode ser simplesmente ganhar dinheiro. Sim. Entendeu? O meu propósito é ganhar dinheiro. E tem fases na vida que o seu propósito vai mudar. Quando a gente é jovem, tem gente que genuinamente vai ter o propósito. O meu propósito é trazer dinheiro para sustentar minha mãe e meu pai. Uhum. Olha aí, é um belíssimo propósito, cara. Tem cara que vai estar num nível mais acima, que ele não tem problema ali a pirâmide de Maslow, né? Uhum. O propósito dele vai ser assim, meu propósito é resolver os problemas, né, de água no mundo. E o cara é um propósito também brilhante, que tá ali nas preocupações dele, né? Então, eu acho que a galera tem que realmente buscar o propósito partindo de si próprio, da onde eu tô. Qual que é o meu propósito agora? À medida que você vai ficando mais velho, né, cara, e meu caso, eu tinha o sonho de ser diretor de empresa grande, sabe? De viajar o mundo. Legal, eu fiz isso, eu morei na Europa, né? Eu contei aqui, morei na Suécia, morei na Índia, morei na Holanda, voltei para cá, viajei a América Latina toda, conheci gente, né, brilhante, conheci governador de estado, ministro da Holanda, certo? Então você conhece todo mundo, você fala, mas eu sou o Flávio de Itaúna. Eu sei que eu não me sinto melhor do que ninguém porque eu sentei na mesa, entendeu? De diretores, eu falei com grandes CEOs, de nada. Eu sou o Flávio de Itaúna. Então, esse é valor. Se a gente está falando de valor e daquilo que você considera importante para você. Propósito, eu queria ser diretor de empresa. Qual que é o propósito que eu tinha aí? Eu não queria impactar a vida de milhões de pessoas. Só que agora que eu atingi isso, a minha cabeça é muito diferente. A minha cabeça agora, o que eu estou mais tendo paixão é ajudar, é ver caras que nem você e falar como é que eu ajudo esse cara a ser brilhante e ser um grande cara. Porque, quando eu estava na idade dele, ninguém me ajudou assim. Exato. Então, como é que eu ajudo você? Como é que eu ajudo os seus estagiários? Né? Então, a gente já falou da gente se engajar, o que você precisar, eu quero engajar e ajudar. Porque eu quero que mais pessoas possam ter a oportunidade de fazer estágio, entrar na empresa, ter paixão, ralar, porque tem que ralar também, né? Não é só propósito, tem que ir lá ralar. O cara às vezes fica pensando no propósito, mas não quer fazer a planilha pro chefe em 30 minutos. Que o chefe chega com, tô com um problema aqui, faz a planilha para mim, eu preciso em 30 minutos. Aí o cara fica bravo, esse chefe. Não, ajuda o cara. Ele tá com problema, ele precisa da planilha em 30 minutos, faz em 15. Entendeu? Então assim, isso não é propósito, isso é de novo voltar à relação. E aí você vai descobrindo o seu propósito ao longo da sua vida. Foda. Muito foda. Brigadaço, assim, tipo... E Flávio, para essas pessoas que querem te conhecer mais, onde é que tu posta conteúdo, onde é que tu tá falando? Legal. É Flávio Guimarães, né, no LinkedIn, e eu tenho no Instagram o @Flávio Guimarães Exec, né, EXEC. E ali eu conto um pouco da minha vida, do meu dia a dia, o que eu estou fazendo agora, né, que é interessante também, porque eu saí, né, de uma grande multinacional americana e estou com várias ideias, já vinha me envolvendo no mundo de startup, né, então eu estou atuando um pouco como anjo, investidor anjo, me envolvendo com startups, fazendo mentoria de startups, me conectando com empreendedores. E estou conhecendo muita gente legal nesse mundo, né? Tanto de private equity, né? De investimentos, fundos de investimento, venture capital também. Hoje estive com uma grande venture capital aqui. Que maneiro. E, enfim, é isso que eu estou fazendo. Eu posto lá um pouquinho do meu dia a dia, falo um pouquinho de balanço, conecto com as pessoas, né? Muita gente jovem. Outro dia veio um rapaz, o Pedro, lá de Lavras, para vir me conhecer aqui em São Paulo. E a gente bateu um papo, então a gente se conectou. Isso hoje me dá muita energia, eu gosto muito, acho muito legal. Então quem quiser conectar comigo pode mandar pergunta, pode pedir vaga de estágio. Eu conheço muita gente boa de muitas empresas, né? Tenho, graças a Deus, relacionamento bom com todo mundo, com todas as empresas que eu trabalhei. Muito foda. Então, estamos aí. É isso, galera. Então consumam o conteúdo dele e ele deixou a porta aberta aí para vocês falarem com ele. Fechado? Obrigadão, Flávio. Valeu, cara. Sucesso aí. Aí, irado.